gente, o mês de julho está quase acabando e agosto começa. O próximo mês também é chamado de Agosto Dourado pelos profissionais de saúde, porque ele simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade de leite materno. Para falar sobre o assunto, vamos receber a enfermeira Giovana Cristina, que mais uma vez veio dar um brilho aqui no programa Aqui em Casa. Seja bem-vinda. Oi, obrigada. Tudo bem com você? Tudo. Então é o mês dourado, o mês de agosto? Isso, a gente vai começar um novo mês, né, o mês do Agosto Dourado. E com isso vamos iniciar uma série de bombardeios de informações sobre a amamentação, incentivo, né, a essa primeira hora do pós-parto, incentivar o aleitamento materno. Quando a mãe acaba de dar à luz, o leite já vem? Já. Parece que é automático, né? Parece, mas é porque o corpo é perfeito. Então, após a saída da placenta, que é praticamente uma das últimas coisas que acontece depois que o bebê sai, ocorre uma queda em alguns hormônios e aí com isso já estimula que essa mulher já vai estar apta para amamentar. Então, normalmente no parto normal, a mulher entra em trabalho de parto, sinaliza o corpo de tudo que está acontecendo e esse leite, ele desce. Em alguns momentos, às vezes em algumas cesarianas, partos agendados, ele tende a ser um pouquinho mais devagar, mas não é regra. Normalmente desce também. E quando já sai logo leite ou sai também colostro que fala? Colostro. Logo após o parto, tem a saída de um brilhinho, assim, parece água. Ele é muito transparente, que é o colostro. E aí, ao longo dos dias, ele vai mudando de cor e de composição. Então, logo após o parto, a gente estimula que o bebê ele já vem para o peito da mãe, para estar estimulando essa descida, todo esse fenômeno que vai estar acontecendo. Fenômeno mesmo. E esse colostro, ele tem alguma composição nele que sustenta o bebê? Tem bastante. Ele tem carboidrato, tem proteínas e principalmente as imunoglobulinas, que o bebezinho ele vai nascer sem a proteção, né, para micro-organismos e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, ele vai estar sendo protegido através da mãe. Então, toda a parte imunológica que a mãe já tem de proteção, ela vai estar passando para ele. Então, quer dizer que o bebezinho recém-nascido, nasceu hoje, até 6 meses, amamentando nos horários certos, eu posso ficar despreocupada que ele vai estar protegido. Sim, além, né, da proteção, ele vai estar sendo bem nutrido. Então, logo nesses primeiros meses, a gente orienta que se a amamentação é exclusiva, então significa que ela é só no peito, esse bebê não vai precisar de água, de chás, de qualquer outra coisa que não seja o leite materno. E nem vacina? Aí as vacinas precisa tomar. Então, logo no primeiro mês, a gente tem hepatite B, a BCG. Tá. E uma coisa que a gente repara é que tem crianças que ficam muito gordinhas, a gente até pensa que ele está tomando uma maisena com açúcar, e tem outros que ficam, assim, normais, não é gordinho, também não é muito magrinho. É a qualidade do leite ou não existe isso? Não, praticamente não é a qualidade do leite, né? Alguns bebês, eles tendem mesmo a ter um peso maior, assim, de acordo com a idade, né? E outros, eles vão ser menorzinhos. Eu tenho uma amiga que tá com 4 meses, o bebê já tem 7 quilos. Então, é uma bolotinha, fica o tempo inteiro no peito. Alguns outros bebês não, eles têm um horário mais padronizado, mas aquele bebê que não larga o peito da mãe, fica uma bolota mesmo. Agora eu vou te falar uma coisa. Me desculpa as mães que estão amamentando e estão nos vendo aqui agora. Eu acho que o bebê, quando fica muito tempo no peito da mãe, desnecessário, mas é porque a mãe gosta. Gosta por conta desse vínculo. Sim. Por conta dessa paixão. É verdade. Porque quando você vê seu bebê amamentando e depois quando ele começa a segurar no pezinho, aí você não quer ver mais nada na vida. É verdade. Muitas mulheres que eu atendo, inclusive na hora de retornar para o trabalho, sofrem mais do que o bebê. Chega em casa correndo, eu falo assim, você que está sofrendo, ele está ótimo. Ele está ótimo. Mas então, o que você vai demonstrar aqui pra gente? As dificuldades que as mães encontram na amamentação. Sim, então logo após o parto tem a descida do leite, né, o colostro, e aí com 3 dias a gente vai ter um outro fenômeno, que chama apojadura, que é a descida do leite. Então nesse momento as mulheres tendem a ter as mamas aumentadas, então a gente até brinca que colocou um silicone gigante, porque basicamente fica assim.
Então a mama ela dobra de tamanho. E aí com isso existe mais uma dificuldade, que é trazer esse bebê para o peito. Então essa mama muito cheia, engurgitada, a gente normalmente ensina a fazer o quê? As massagens ao redor dessa mama antes de trazer o bebê. Porque senão obstrui os ductos que ficam aqui atrás e aí esse leite que está aqui ele não consegue sair. Então quando a gente sente os nódulos endurecidos, a gente vem, ensina, faz com 2 dedinhos, faz as massagens para meio que liberar esses ductos. Então o bebê quando vier mamar ele vai conseguir fazer uma mamada mais efetiva, conseguir captar mais qualidade, né, melhor leite do que se a mama estiver muito dura. E se o bebê sair muito leite, o bebê engasgar, o que faz? Aí se o bebê engasgar, a gente precisa fazer a manobra de Heimlich, né, que é uma manobra de desengasgo. Então eu sempre ensino elas que o bebê nos primeiros dias ele não tem maturidade gastroesofágica. Então é por isso que a gente orienta o arroto, né? Então após a mamada a gente vai deixar esse bebezinho mais na vertical de 10 a 12, 15 minutinhos mais ou menos, para esse leite que ele tomou terminar de descer. Tá amamentando, ele fez primeira coisa, suspende, vê se ele tá bem, tá respirando, se o rosto não mudou de coloração. Então o bebê só teve uma dificuldade para respirar e deglutir esse leite. Caso ele engasgue de fato, então o rostinho tende a ficar mais rosto, o bebezinho não vai conseguir respirar. Aí a primeira coisa que a gente orienta é trazer o indicador e polegar aqui na boca do bebê, então você vai manter essa boca aberta e apoiar aqui no antebraço. Então eu apoiei ele no antebraço, eu vou vir com a outra mão e vou dar tapotagens, que a gente chama, para se tiver alguma coisa obstruindo, às vezes até o próprio leite, ele já vai sair. E aí depois de fazer isso, umas 3, 5 vezes, eu vou apoiar com a minha outra mão e trazer esse bebê aqui, para eu ver que se ele melhorou ou não, se a coloração do rostinho mudou. Se não, a gente vai ter que vir com 2 dedinhos bem aqui no meio, né, entre os mamilos, e fazer mais 5 vezes aqui, 3 a 5 vezes. Fiz, vi, o bebê não melhorou, enquanto isso outra pessoa já está chamando ajuda. E aí essa mais ou menos é a manobra que a gente faz. Eu vou pedir para o Aldo dar mais uma focada aqui que você explica de novo, porque eu achei isso muito importante. Sim. Eu vi que o neném sufocou. Sim. Aí o que eu faço primeiro? Enquanto outra pessoa está chamando ajuda, uma pessoa que esteja mais centrada, pode ser o pai, a tia, às vezes até o avô. Eu vou pegar esse bebê, vou apoiar ele, vou colocar o indicador e o polegar aqui na boquinha. E aí eu vou sentar e vou descer ele, apoiar aqui no meu braço, né? Então eu vou apoiar na perna e vou dar tapotagens. Então a gente vai bater, né? Vai com essa parte com molinha. a palma da mão, vai bater bem aqui nas costinhas e vai empurrar para frente. Fiz isso de 3 a 5 vezes. Com essa mesma mão eu vou segurar a cabeça do neném e vou apoiar ele no meu outro antebraço. Com isso eu já tô olhando para ver se a coloração do rostinho mudou, se ele voltou a respirar, se tá melhor. Caso não esteja melhor, aí a gente vem com a outra mão, 2 dedinhos aqui e vai pressionar entre os 2 mamilos, então bem no meio, vou apertar aqui acima da boca do estômago umas 3 a 5 vezes também. Enquanto isso, outra pessoa já está chamando ajuda, mas normalmente, fazendo essa sequência, o bebê já tende a voltar. Aí, mãe, depois que você fizer isso tudo, você vai pedir o Pai Eterno para te dar força para fazer isso tudo. Depois que o neném voltou a cor, aí você desmaia. Mas antes não. Não é não? Alguém tem que estar centrado em casa para fazer, mas é muito importante todo mundo saber que existem manobras que podem ser feitas. Pois é, e isso aqui que você está ensinando é muito importante. Bom, aí agora o neném tá bem mamadinho, já passou a corzinha roxa, a mãe já desmaiou, já voltou assim. Qual que é a dificuldade para o neném sugar, assim, para ele fazer uma sucção adequada? Aí é igual eu estava falando, normalmente elas me chamam entre o 3º e 5º dia após o parto, que é quando as mamas ficam do jeito que eu falei, mais cheias, engurgitadas, e aí o bebê... O primeiro mito que a gente desvenda da amamentação é que a amamentação ela não é instintiva. Então você tem reflexo, o bebê ele vai ter reflexo de sucção, reflexo de buscar o peito e a mulher também sabe que tem que trazer.
Mas, com orientação, a gente observa que o quantitativo de mulheres que têm sucesso na amamentação, ele é muito maior do que uma mãe que não tem essas orientações. E aí, com isso, a gente entende que existe uma forma de você colocar ele no peito. Então, antes disso, se a mama estiver muito dura, a gente tem que fazer as massagens. Então, a forma de apoiar, normalmente, o bebê, se for na posição tradicional, que é a posição que normalmente as mamães usam, é com o braço, né, ao contrário da mama que eu vou colocar, eu vou segurar entre uma orelhinha e outra. E aí, com a mão do lado da mesma mama, eu vou conseguir fazer a pega correta. Por quê? Se a gente não fizer uma pega igual um de sanduíche, que a gente chama, tá vendo que a areola fica muito esticada? E aí o bebê vem e ele vai fazer o quê? Ficar só no bico. Só que o bico, ele é a ponta da torneira. Então, vai ser onde vai estar só saindo leite. Ele pode ficar 1 hora aqui e a mãe acha que tá mamando. Só que não, vai estar pingando bem pouquinho. Quando ele pega aqui atrás, ó como a gente comprime, aí a gente lembra que é onde está os ductos. Então, ele vai conseguir comprimir essa parte para extrair uma maior quantidade de leite. Ele tem que ficar esperto esse neném, né? E aí é isso que a gente sempre fala para as mamães. O bebê, ele não pode estar abocanhando só aqui no bico. Então, ele tem que vir com a boca mais aqui atrás para conseguir extrair maior quantidade de leite. Então quer dizer que isso não é instintivo, tem que ser ensinado. Tem orientações. E aí isso a gente normalmente ensina no hospital após o parto. Vem os técnicos, os enfermeiros, os pediatras também, todo mundo, a equipe inteira tem que estar apta. E aí esse é um dos pontos do Agosto Dourado, capacitar a equipe do hospital para quando essa mãe ganhar o bebê, todo membro da equipe estiver apto para ensinar a amamentação. Quer dizer que nós temos personal organizer, personal training e agora nós temos personal mamada. Sim. Pô, que coisa interessante isso. Olha só as mamães que estão nos ouvindo que ficam nesse desespero. Porque eu tive problema de amamentação também. Se eu tivesse uma personalidade para me ensinar, eu ficaria muito mais tranquila. Sim, né? Isso é o que a gente observa. Normalmente as mulheres que têm mais orientações, elas se sentem mais seguras, tranquilas. É verdade. E aí, com isso, elas conseguem ter mais tranquilidade para fazer a amamentação. Outra coisa, é preciso ter tranquilidade para amamentar? Porque assim, eu não posso ficar pensando, nossa, daqui a pouquinho eu tenho que lavar aquele tanto de fralda, daqui a pouquinho eu tenho que comprar isso, daqui a pouquinho eu tenho que fazer isso. Na hora que for mamar, tem que ficar relax ou pode dar uma estressadinha? Então, aí é uma coisa que a gente sempre fala e agora vamos continuar batendo na tecla. A rede de apoio, ela é importantíssima. Nossa, e quem é a rede de apoio? É o pai, a tia, o tio, a avó, todo mundo que participa, né, que tá junto nessa casa, nessa família, auxiliando, vai facilitar isso. E aí, com isso, a mãe sentou para amamentar, então vem alguém traz uma água, alguém cuida do almoço, alguém faz uma outra coisa para essa mãe conseguir ficar mais tranquila. E tem lugar certo para dar mamar pro neném? Lugar certo não tem, mas tem um lugar mais confortável para essa mãe e para esse bebê. Então, quando eu chego em alguma residência para atender, a primeira coisa que eu pergunto é: qual lugar você se sente mais à vontade? É na cama? É no sofá? É numa poltrona de amamentação? Porque muitas vezes elas compram a poltrona, mas não gostam da poltrona. Prefere sentar no sofá, que é mais largo, mais amplo. Então, a mulher consegue sentar, trazer o bebê, ficar mais confortável, né? E a gente pode colocar travesseiros para estar apoiando o braço. E aí, com isso, não cansa tanto, né? Porque senão a mulher vai ficar toda tensa. E como é que a gente faz que uma pessoa pode estar nos perguntando agora, eu tô achando que meu filho não tá querendo mais mamar, eu tô achando que quando eu boto ele para amamentar, ele já tem uma recusa, ele só tem 4 meses, essa mãe já começa a ficar desesperada, o que fazer? Aí ela precisa de uma avaliação pra gente ver o que tá acontecendo. Tá usando algum tipo de bico artificial, como chupeta, mamadeira, às vezes nessa fase começa a fazer uma mamada mista, então traz esse bebê no peito, mas também à noite da mamadeira. E aí tem a troca, né? Que é a mudança de fluxo. Então, no peito, o bebê precisa fazer muito movimento e ele cansa. Na mamadeira, não. A mamadeira, ela desce o fluxo de uma vez. E aí, com isso, às vezes, o bebê acaba querendo que é mais fácil. Igual a gente que é adulto. E aí, tem que observar todo esse cenário para ver como que tá e o que a gente pode estar ajudando. Tá, e tem leite que desce mais e leite que desce menos? Tem mamães que vão ter uma quantidade de leite saindo de forma mais normal, digamos assim, então mais lenta. Tem mulheres, às vezes, que no primeiro dia pós-parto você vê ele tá saindo muito colostro,
tem uma mudança sim, mas não está relacionada ao tamanho da mama. Ah, tá. Tem mulher que tem sorte, né? Uma vaca leiteira. É tão bonito de ver isso. É. Eu acho lindíssimo. E agora, a questão de conservar o leite na geladeira. Se essa mulher tem muito leite e não quer que esse peito fique muito empedrado, pode fazer isso? Pode. Aí a primeira orientação que a gente dá é busque um banco de leite próximo à sua residência. Então, aqui em Goiânia, a gente sabe que a dona Iris, ela tem um banco de leite humano e aí, com isso, a mãe que está com bastante leite, ela vai lá, faz um cadastro e aí depois eles vão fazer a rota e vão buscar na casa dela. Ah, tá. E aí a gente ensina direitinho como que tem que fazer essa coleta. Então você tem que lavar bem as mãos, prender os cabelos, sentar num lugar tranquilo que não tenha tanta sujeira, pelo de cachorro, poeira no ar. E aí ela vai sentar, massagear essas mamas, vai pegar o pote e vai fazer a extração lá dentro. Ah, tá. Já vai direto pro pote. Vai. E aí, depois de fazer essa extração, ela pode colocar ele no congelador. Ou, às vezes, se ela for ofertar, né, pro bebê, às vezes tem que sair, ou às vezes vai fazer algum trabalho, alguma coisa, fica algumas horas fora de casa, pode deixar esse leite na geladeira para ofertar pro bebê também. Ah, e quanto tempo que ele pode ficar na geladeira? Na geladeira é 12 horas. Olha, um bom tempo, né? Sim. Então, assim, a mãe, ela vai trabalhar, vai ficar fora umas 8 horas, ela pode deixar ali algumas mamadeiras já prontas, Sim. Esterilizadas, tudo organizadinho. Tudo certinho, é. E lembrando sempre que esse leite, ele não pode ficar na porta da geladeira, porque a porta da geladeira, toda vez que a gente abre, ela perde calor. Então, ele tem que ficar na primeira prateleira lá em cima. Ah, isso é importante. Não ficar na porta da geladeira. Aliás, leite nenhum, nem o de caixinha pode ficar na porta, porque ele, por isso mesmo, que abre muita porta, perde o calor e pode comprometer a qualidade do leite. Agora, como proceder em caso de falta essa coisa que as pessoas falam que o leite secou? Seca mesmo? Olha, é igual você me falou, se a mãe tem que estar tranquila, né? Então, uma das coisas que influencia muito na quantidade e na qualidade do leite é como essa mulher se apresenta. Então, uma mulher que não tem uma rede de apoio muito forte, pode ser que ela fique muito preocupada, muito estressada, e aí com isso acaba dificultando uma resposta do nosso cérebro para estar produzindo. Porque cada mamada que ela traz o bebê no peito tem uma resposta no nosso cérebro para produzir mais leite. Só que às vezes nesse momento é uma mãe que está mais estressada, está muito preocupada, pode acabar acontecendo de esse leite começar a diminuir, mas aí já é uma resposta. Então isso pode acontecer e por isso que a gente tem que avaliar, ver o que a gente pode fazer nesse momento para estar estimulando maior quantidade. Peito de silicone dá leite? Dá. De mastopexia, a cirurgia, ela não significa que essa mulher não vai ter leite, não vai poder amamentar. Isso tudo a gente consegue avaliar imediatamente após o parto. Existe, assim, essa preocupação de algumas mulheres? Muitas, muitas. Eu recebo mensagem todo dia, eu vou ganhar bebê em tal mês, só que eu tenho cirurgia, eu tenho silicone, eu fiz reconstrução e eu fico com muito medo de não ter leite, não poder amamentar. E aí eu faço todo um acompanhamento durante o pré-natal para chegar no pós-parto e a gente fazer um atendimento. Quando o bebê nasce e que às vezes não tem o leite ainda, que é apenas o colostro, a mãe pode ficar tranquila de que esse material vai sustentar o filho? Sim, é uma preocupação de 99% das Pois pacientes. é. Então, elas me mandam mensagem assim, nossa, eu ganhei bebê ontem, mas só tá saindo aquele brilhinho. Só que a gente precisa entender que, assim que o bebê nasce, o estômagozinho dele é desse tamanhozinho. Então, é comparado ao tamanho de uma cereja, que ele tem capacidade de 5 a 7 ml no máximo. Ah, é pouquinho demais. Então, o leite do peito, só aquele pouquinho que tá saindo o colostro, ele já vai ser suficiente para amamentar esse bebê nesse momento. Aí depois, com o passar dos meses, ele vai crescendo. E aí, com o passar dos dias, né? Aqui já é 3 dias, aqui já é 7 dias, aqui é 1 mês. Então, a gente observa que, ao longo dos dias, esse estômago, ele vai crescendo, ele vai mudando de tamanho. E aí, com isso, provavelmente as quantidades de mamadas devem aumentar também. E aí o peito incha, né, desce mais. O que seria ideal, essa quantidade de mamadas? Seria de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas? Como é que é isso? Hoje a recomendação pela Organização Mundial de Saúde é que a amamentação ela seja em livre demanda. O que significa isso? Amamentar a hora que o bebê pedir.
Então você vai, traz esse bebê, coloca ele para deitar, dorme um pouquinho, depois se você vê que ele começou a procurar, então tá trazendo as mãozinhas no rostinho, começou a acordar, viu que já tá começando a ficar irritado, tá com fome, a gente vê se não é a fraldinha, traz no peito de novo. Aqui em Goiânia eu percebo que funciona muito em questão de horários, porque as mulheres são muito ativas, então você acabou de ganhar neném, mas você já está preocupada com o seu trabalho no outro dia. E aí com isso a gente consegue estipular horários de mamada de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Que interessante isso, essa observação que você faz e essas técnicas que são tão importantes e simples. Sim. Né? Elas são simples para que você possa ter esse vínculo, essa coisa tão fantástica que é a amamentação e ter esse vínculo com o seu bebê. Porque ali, quando você está amamentando, você é mãe? Ainda não. Ainda não, né? Você vai ser. Esse vínculo é uma coisa tão... única, né? É única, é tão sagrada, que ali você conversa, ele te entende, você entende ele, as reações, né? E você incrível. falou uma coisa aí muito curiosa. O bebê, ele chora quando tá com a fralda molhada, ele chora quando tá com fome, ele chora de dor. Chora de dor, chora quando tá com frio, às vezes quando tem mudança brusca de temperatura. Então a gente sempre orienta que o choro do bebê, ele é um sinal de alarme, mas não necessariamente significa que é apenas a fome. Então, às vezes eu chego numa casa e aí o pessoal fala assim, nossa, mas não para de chorar, eu já dei peito o tempo inteiro. E eu pergunto, você já olhou a fralda? E aí eles, não, aí na hora que a gente vai olhar a fraldinha tá suja. Ah, tá. Então, ao longo dos dias, os pais eles vão conhecendo esse bebê. Mas nos primeiros dias é mais difícil mesmo entender o que é um choro de fome, o que é um choro da fraldinha suja, o que é um choro de cólica. Tem choro de manha? Desse tamanhozinho? Porque a gente vê manhoso com 2 anos, né? É. Mas assim, com bebezinho recém-nascido, tem não, né? Olha, eu falo que não, o bebê ele não tem essa capacidade de entendimento intelectual ainda. Então, o máximo que a família puder ofertar de colo, de trazer esse bebê no peito, de deixar ele em aconchego, né, com a gente. Então, isso tudo vai estimular um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, para esse bebê ir se acostumando. Porque a gente sabe também que nos primeiros 3 meses após o nascimento, eles vivem a esterogestação, que é uma gestação fora do útero. Então, o ambiente que a gente cria para trazer tranquilidade para esse bebê influencia muito na forma dessa chegada dele. Então tem que ter muito cuidado aí, os maridos, de fazer um ambiente bom, de não discutir, de não brigar, porque isso tudo pode refletir, né? Reflete bastante. Aí a gente tem que ver a dinâmica de cada família e com isso ver o que a gente pode alterar, intervir, orientar. Agora fala um pouco mais sobre esse agosto dourado. O que vocês estão propondo? Então, o tema desse ano, né? Semana que vem, o mundo inteiro vai estar falando sobre o Agosto Dourado, que acontece do dia 1º ao dia 7 de agosto. E aí, a proposta desse ano é a amamentação apoia em todas as causas. Então, se essa mãe tem dificuldade, a gente tem que estar apoiando. E aí, com isso, a gente utiliza mídias sociais, mídias de TV, tudo para levar informação sobre a amamentação para esse pessoal. No Brasil, em 2017, foi estipulada uma lei federal através da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o agosto. E aí, com isso, eles deixaram o agosto inteiro com essa sinalização de ser o agosto dourado, né? Que você já falou logo mais cedo, que o dourado ele significa a qualidade do leite. Então, o leite ele é o padrão ouro para esse bebê, logo nesses primeiros 6 meses que a gente orienta a amamentação exclusiva. A última pergunta que eu quero saber é o seguinte, se eu não tenho leite, eu vou dar uma mamadeira para o meu filho, eu tenho que seguir a orientação do pediatra ou eu sigo a orientação da avó, da bisavó? Porque tem isso também, né? Questões culturais, eu sempre falo assim, não entre em brigas com sogra, com mãe, com ninguém. O que a gente vai fazer? A gente vê qual que era a orientação do profissional. Então, por exemplo, às vezes esse bebê está com hipoglicemia após o parto e aí ele vai precisar ofertar um leite. Então, ainda na maternidade, a gente pode pedir que esse leite venha no copinho, ao invés da mamadeira. Ou em algumas maternidades também em Goiânia vem a mamadeira. E aí você pode ofertar para esse bebê a forma que conseguir, né, no ambiente. Mas nunca criar confusão, briga. Às vezes, por exemplo, a família já chega com chupeta. E aí é uma coisa que a gente não recomenda.
A gente fala que você vai dar depois, mas agora você traz no peito. A gente cria tá. essas coisas assim. Esses artífices, né, para poder manter a paz. Sim. Agora, eu não entendi direito o que você disse. Você disse que tem maternidade que dá no copo? Sim, é uma forma de ofertar o leite para o bebê. Então, a gente pode ofertar no copinho, na seringa, na colher, dosadora e No mamadeira. copinho pequenininho, colocar na boquinha dele? Copinho de pinga. Tadinho! Ele vai saber botar isso na boca? Aí a gente coloca bem aqui, né, abaixo da língua, e aí é tão incrível que o bebê ele começa a fazer movimentos de buscar. Que gracinha, gente. Então ele já tem esse reflexo. A gente coloca aqui, deixa o leite encostar um pouquinho na linguinha e aí eles começam a fazer o movimento de trazer o leite para dentro, para deglutir. Esse movimento que vocês estão fazendo, essa campanha, elas estão em todas as maternidades e pessoas carentes também? Sim, a ideia, né, do Agosto Dourado é a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, hoje em dia, praticamente todo mundo tem acesso à internet. E aí, com isso, a gente joga orientações gratuitas para que todas as pessoas tenham acesso a fazer uma amamentação de qualidade. Se você tem um bebê aí na sua casa, se tem uma vizinha que tem um bebê, né, que está grávida e vai ter um bebê agora, olha só o que você vai fazer. Você vai orientar essa pessoa, porque você tem informação. Você acabou de se informar aqui agora sobre o Agosto Dourado, que é a amamentação. O ouro humano, né? O ouro humano. Querida, sucesso para Muito você. obrigada pelo convite. Foi muito bom você ter vindo mais uma Também vez. foi ótimo. Sucesso na sua campanha, que você consiga atingir muitas mãezinhas. Amém.